Salmo número 36. Vamos ler a palavra poderosa do nosso Deus. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Amado, nós nos surpreendemos com a capacidade do homem praticar o mal. Como que nós nos assustamos com as notícias da televisão, com as manifestações da impiedade, da iniquidade, todos os dias. Ontem ficamos entristecidos em nossa cidade por uma morte tão trágica pela forma que foi, e um jovem que de alguma forma era irmão em Cristo nosso, de outra congregação. E o Salmo 36 vai falar justamente disso, da maldade do homem, mas também da graça de Deus. O coração do homem é mau. Todos nós, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas o Salmo 36 nos mostra o contraste que há entre o coração do homem que se entrega à impiedade e do coração de Deus. Um pai que ama, está disposto a transformar, a libertar, inclusive, o assassino desse jovem que está com o Senhor. E que nós oramos para que a família receba um consolo sobrenatural de Deus. O coração do homem é mau. O Salmo 36 nos descreve como que o ímpio e o nosso coração, se nós não buscarmos a Deus, pode se tornar. E aí mostra como que o homem longe de Deus se torna. Ele se torna. No versículo 1 primeiro diz que o homem ímpio, ele começa a ouvir os desejos do seu coração de praticar o mal. O coração dele o instrui a praticar o mal. Seus pensamentos o instruem. Versículo 1 do Salmo 36, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Ou seja, como se o coração dele o aconselhasse. É como se os desejos do coração ímpio começassem a ser o seu próprio conselheiro. Vá, faça isso, faça o que você quer, o que você está desejando, o que você vai ter prazer, o que você vai ter benefícios. O coração ímpio, ele aconselha a si mesmo a fazer o mal. Em segundo lugar, o coração ímpio, coração do homem que se afasta do Senhor, perde o temor. O versículo 1 ainda diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Nós precisamos pedir ao Senhor que o temor dele cresça no nosso coração e na nossa nação. Porque quanto mais nos entregamos ao pecado, nós vamos perdendo o temor, o reconhecimento de quem é Deus e de que Ele vê todas as coisas. O temor é reconhecer que Deus é Deus, vê todas as coisas. É amar a vontade de Deus, ter prazer em obedecê-lo. Em terceiro lugar, o coração ímpio,
pensa que pode esconder os seus próprios pecados. Olha o versículo 2, diz o texto: a transgressão o lisonjeia, e ele lhe diz a sua iniquidade não há de ser descoberta. Quando nós começamos a abrigar pecados ocultos, quando nós começamos a ter medo que as pessoas descubram coisas da nossa vida que estão erradas, nós estamos no caminho da impiedade, da perda do temor de Deus. Começamos a esconder áreas da nossa vida, se tornam trevas, porque tudo que está escondido está em trevas e na jurisdição de demônios. Por isso nós precisamos confessar o pecado ao Senhor, e muitas vezes há alguém que ore conosco e possa ser canal de Deus para nos abençoar e que nada esteja nas trevas da nossa vida. Em quarto lugar, o coração ímpio tem os seus lábios impuros. Versículo 3 diz: as palavras da sua boca são maldade e engano. Quando nós começamos a pecar e a abrigar o pecado como uma prática constante, voluntária, quando o pecado deixa de ser acidental na nossa vida e passa a ser habitual, nós começamos a transgredir com os lábios. Falamos o que vem no coração, falamos das pessoas, falamos enganando, mentindo, falamos coisas impuras, não vigiamos mais os nossos lábios. Quando você e eu percebemos que não temos temor no que falamos, a impiedade está contaminando o nosso coração. O nosso irmão, o profeta Isaías, era profeta de Deus, mas ele teve uma experiência com a glória de Deus, que Deus mostrou os lábios dele estavam impuros. E o texto diz que ele diz: olha, meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele enxergou que ele estava falando as mesmas coisas que os ímpios falavam. Nós precisamos vigiar os nossos lábios, amado, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se falamos murmuração, sempre insatisfação, sempre condenando outros, acusando outros, tudo isso é impiedade, porque aquele que ama o Senhor e está diante dele vai transbordar de louvor, de bênção. A sua boca será fonte de bênção, trará edificação aos que escutam. Em quinto lugar, o coração ímpio perde o discernimento. Versículo 3 ainda, parte B, diz: deixou de lado o discernimento e a prática do bem. O pecado não apenas nos destrói, mas ele começa a nos enganar e nos convencer de que o que nós estamos fazendo não está errado. E quando nós perdemos a sensibilidade ao pecado que cometemos, nós perdemos a sensibilidade à vontade de Deus, ao certo e errado. Por isso, amado, quando eu e você percebemos que algum pecado está nos vencendo, nós precisamos pedir ajuda, para que outros nos ajudem a perceber coisas que nós não estamos percebendo. O Senhor, Ele se revela a nós, Ele nos ensina o caminho, mas o Senhor usa pessoas para nos ajudar a restaurar o discernimento espiritual, a acender novamente essa lâmpada do Espírito que nos dá discernimento do que é certo e errado, de coisas que nós precisamos abandonar e mudar. Nós precisamos de discernimento. O pecado rouba o discernimento. Por isso o pecado, ele mesmo vai boicotando a nossa capacidade de se arrepender, porque nós achamos que o que fazemos não é tão mal assim e perdemos o discernimento da vontade de Deus. E aí, em sexto lugar, o coração iníquo também começa a maquinar o mal. Versículo 4 diz: no seu leito ele planeja maldades. Quando nós começamos não apenas a praticar o mal, mas maquinar, nós começamos a programar, nós começamos a planejar: eu vou fazer isso mesmo, eu vou revidar mesmo, eu vou ficar na minha mesmo, me tratou assim, eu também vou fazer. Amado, naturalmente a nossa carne é assim, mas quando nós temos um pouco de temor de Deus, nós não vamos ficar maquinando, nós vamos olhar e falar: essa não é a voz do Senhor, a voz da palavra de Deus. Nós vamos discernir o nosso coração e vamos lutar contra isso, como o apóstolo Paulo fala, esmurrar o nosso próprio corpo, simbolicamente falando, para que a gente não venha a ser desqualificado. Cuidado quando o teu coração começa a planejar, maquinar o mal, maquinar, desobedecer a Deus, planejar: eu não vou ter mais comunhão, eu não vou mais à igreja, eu não vou falar com aquela pessoa mais, eu não vou mais tolerar isso. Esses planos não são de Deus. Os planos de Deus são planos de restauração
do propósito, da vontade dele na nossa vida. A voz do Espírito sempre vai nos levar a amar, a perdoar, a caminhar mais uma milha, mesmo em casos que nós vamos entender do próprio Senhor a sabedoria de construir alguns limites, mas nós não vamos deixar de fazer a vontade de Deus. E em sétimo lugar e último, o coração ímpio, ele permanece no erro. No versículo 4, parte B, diz: detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. E uma das maiores marcas de que o nosso coração foi dominado pelo pecado e pela impiedade é permanecer no erro. É quando nós não queremos mudar mais. Nós começamos a justificar os nossos erros, a comparar os nossos erros com de outros, dizendo que outros fazem coisas piores, e aí a gente permanece no pecado. E aí não há perdão. Qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado que não tem arrependimento. Por que o pecado que Jesus fala, blasfêmia contra o Espírito, não há perdão? Porque quando a pessoa começa a endurecer o coração contra o Espírito Santo, contra a obra de Deus, de nos chamar de volta a Ele, chega um momento que nós não conseguimos nos arrepender. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo não necessariamente não é um pecado específico, mas é todo pecado contra a vontade de Deus, que nós permanecemos nele de tal maneira que chega um momento que nós não nos arrependemos mais. A blasfêmia contra o Espírito Santo é óbvio, é um pecado de falar contra a obra clara de Deus, mas cuidado, não endureça o seu coração. Jesus fala, o Senhor fala isso várias vezes em Hebreus, né? Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E alguns se escondem por trás de algumas teologias um pouco perigosas, quando dizem, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Essa é uma linguagem figurada. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu, é que Deus é soberano, mas Deus fez os milagres, manifestou a sua glória, para que o Egito pudesse também crer. Eles poderiam ter crido, mas ele decidiu não crer. É uma decisão nossa, se render ou endurecer o coração. Não endureça o seu coração, porque senão a impiedade vai te dominar de tal maneira que você vai permanecer no pecado. Mas nós não queremos concluir dessa forma, porque o Salmo não conclui assim. Salmo 36, a partir do verso 5 em diante, são 4 versículos falando da maldade humana, mas do versículo 5 em diante, fala da graça de Deus. O contraste que o Senhor mostra, o homem, ele é tão perverso, tão inclinado ao mal, que às vezes nós nos surpreendemos, mas o amor, a graça de Deus, a bondade de Deus, é sobrenaturalmente maior do que nós podemos pensar e imaginar. Você se assusta com a maldade do coração humano? Tenha certeza de algo: o amor e a graça de Deus são muito mais profundos do que nós podemos imaginar. Nós ficaremos a eternidade inteira contemplando, adorando e conhecendo o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do nosso Pai. E é isso que o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, começa a descrever. Ele começa a descrever algumas características da graça de Deus. Primeiro, o seu amor é incondicional. Versículo 5, ele diz: a sua misericórdia chega aos céus, a sua fidelidade vai além das nuvens. O amor dele é além da nossa capacidade de compreensão. É interessante que Efésios capítulo 2 e 3, Paulo ora, ele diz para que vocês compreendam a profundidade, a largura, a altura, a largura do amor de Deus, que excede a todo entendimento. Como que Paulo fala isso, né? O Espírito Santo, o Senhor quer que nós entendamos um pouco do seu amor, que excede a todo entendimento. Nós não vamos entender, mas Deus nos ama. Ele te ama do jeito que você é. Ele ama o homem mais ímpio da terra. A graça de Deus é poderosa para transformar o coração mais endurecido do mundo. Se Ele pode fazer isso com o mais terrível dos pecadores, Ele pode fazer isso comigo e com você, que somos inclinados ao mal, mas o amor dele nos transforma. A graça dele vai além. O seu amor é incondicional. Ele nos atrai com o seu amor. Também o texto nos mostra que essa graça de Deus se manifesta através da sua justiça. Versículo 6,
Ele fala, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos como abismo profundo. Ele está descrevendo aqui uma justiça que nós não entendemos, grandiosa, mas que é uma bênção para nós. Glória a Deus, porque Deus é justo. Senão o mundo seria um caos geral, mas Deus cuida da gente, é misericordioso, é justo. O texto também mostra a graça de Deus através do seu cuidado. Amado, Deus cuida de você. Deus tem cuidado de nós. No versículo 6, ele diz assim, no versículo 6 ele termina o versículo falando, tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Quando nós acordamos, Deus está cuidando da gente a madrugada toda, está cuidando do mundo inteiro. Ele cuida dos animais. Jesus fala isso dizendo, olha, Ele cuida das aves, das plantas, muito mais de vocês, homens de pequena fé. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com tantas coisas, e Ele está falando que no contexto, mesmo o homem sendo mau, Deus continua tendo misericórdia, e a misericórdia dele alcança toda a terra. Ele cuida de nós. Versículo 7 também ele diz, quão preciosa é a sua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas, fartam-se da abundância da tua casa, na torrente das tuas delícias lhe dá de beber. Amado, Deus cuida de nós, Deus tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias. Nós não podemos deixar que a maldade do homem e as tragédias da vida seguem os nossos olhos para ver a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias, disposto a nos perdoar, livrando-nos de tantas coisas. Por trás de, às vezes, uma calamidade, nós podemos ver que são inúmeras as manifestações de livramento de Deus. Nós estamos aqui hoje porque Deus tem nos livrado do mal. Ele tem cuidado de nós. Amém? Ele tem cuidado de nós. Em último lugar, a graça de Deus também é vista na manifestação da sua luz na nossa vida. Deus derrama luz nas nossas trevas. O versículo 9, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz nós vemos a luz. Este homem que tem um coração iníquo, pecador, a graça de Deus vem sobre ele, sobre nós, e a luz dele, luz na Bíblia fala de revelação, fala de enxergar a verdade, a luz é a verdade de Deus. Deus derrama luz sobre nós, vai nos mostrando o caminho, vai nos curando, vai nos corrigindo, vai nos ensinando a andar pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, vai nos conduzindo à revelação da vontade dele, da sua verdade, e aí se cumpre em nós o que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Amado, que nosso coração tão enganoso não nos impeça de buscar o Senhor de todo o coração e de ser transformados pela luz dele, porque é a luz dele que nos faz ver a luz, é a graça dele que nos coloca de pé, é a misericórdia dele que é a causa de não sermos consumidos. Deus não nos ama mais quando a gente obedece, e nem nos ama menos quando nós pecamos. Deus nos ama porque Ele é amor, e Ele se alegra com a nossa obediência e se entristece com o nosso pecado, mas Ele é amor, Ele nos ama. Esse Deus maravilhoso derrama luz sobre nós, que nessa manhã a luz de Deus ilumine os nossos olhos, ilumine a nossa nação, dissipe trevas. Nós sabemos que o final dos tempos são tempos e dias maus, mas nós sabemos também que Deus é bom em todo o tempo, e Ele tem, no meio de todas as gerações, Ele tem uma geração de justos, Ele tem um remanescente que vai conhecer a sua graça e misericórdia, e vai estender essa graça, ensinar essa graça, para que muitos sejam salvos e transformados de ímpios em santos, pela misericórdia e graça de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra viva do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, te louvamos porque a tua palavra, ela não esconde o fato que somos inclinados ao mal, que o pecado nos seduz, que o nosso coração é enganoso, mas a tua palavra que revela esta inclinação do coração humano, ela revela todo o tempo a graça, a bondade, o amor do Pai. Pai, muito obrigado pelo teu amor por nós, que um dia nos alcançou através do Evangelho e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oramos nessa manhã para que a tua graça e o teu amor nos renove e nos faça todos os dias lutar contra a tendência pecaminosa do nosso coração,
possamos ouvir o que o Senhor fala através do autor aos Hebreus, dizendo que na nossa luta contra o pecado, nós temos que lutar até o sangue, resistir a toda inclinação do nosso coração. Pai, nos ajuda a depender da Tua graça, a andar na Tua luz, a manter o discernimento do Espírito, andando na Tua vontade, obedecendo o Senhor, e todos os dias da nossa vida, o nome do Senhor seja glorificado, não pela justiça e mérito próprios, mas pela graça do nosso Senhor Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.